Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Yara, Suelen, Décio, nosso guru da retomada. Obrigado por estar presente conosco. Pessoal, eu sou César Moura, secretário da retomada, me interino da Secretaria de Cultura. A gente enfrenta uma batalha desde o ano passado, que é essa batalha da pandemia, que a gente está travando várias novidades em relação a desemprego, em relação à perda de renda, a perda de vidas também. E o nosso governador, o ano passado, criou a Secretaria da Retomada e, graças a essa ação dele, o Estado de Goiás está conseguindo vários números em destaque no cenário nacional. Não é de graça, é graças a muito trabalho e a visão do nosso governador de reforçar toda uma secretaria com várias pastas de outras secretarias e montar uma estrutura para a gente enfrentar essa batalha. Mas quero abrir a palavra para todos os nossos participantes aqui, para depois a gente começar um debate que a gente possa ser bem produtivo e trazer várias informações de como nós estamos vendo essa retomada do Estado. Suelen, contigo. Está ouvindo? Acho que a Suelen não está ouvindo, Yara. Vai você. Está ouvindo, Suelen? Acabei de ouvir, nós estávamos sem retorno. É contigo agora, Suelen. Então, tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos campuseiros e campuseiras. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, em compartilhar o palco com pessoas tão gigantes e tão incríveis. E também porque não há nada mais bonito que o compartilhar. Tem uma frase de Hiller, que eu não sei se é assim que se pronuncia, que é um babilônico no ano 110 a.C., que disse que se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? Então, eu estou muito feliz que nós estejamos aqui agora compartilhando conhecimentos, experiências e aprendendo em conjunto. Eu faço parte da maravilhosa equipe da Secretaria da Retomada. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa secretaria. E eu quero aqui reforçar o papel que cada um de nós tem nesse MOBA da vida real, que nós estamos sempre jogando, embora nem sempre tenhamos consciência do papel que nós desempenhamos. Eu sei que a vida é corrida, parece que o tempo passa cada vez mais coisas para fazer. E, às vezes, isso impede que a gente veja as coisas com mais clareza, tanto à nossa volta quanto dentro de nós. Mas tudo está interligado. Tudo é parte que faz parte. Voltou. Tudo é parte que faz parte. E quando nós falamos desse MOBA da vida real, que é um jogo contínuo, por mais que às vezes eu não me movimente, ou que o Décio não se movimente, ou César, a Yara, ou Pedro, o jogo ele continua acontecendo. E os resultados dele vão afetar também as nossas vidas. Tem uma frase de Obama que ele disse quando assumiu a presidência, no momento de recessão, em que ele apresentava um pacote de política fiscal expansionista, e aí ele recebeu várias críticas, sugestões para alterações, e ele disse uma frase mais ou menos assim: olha, tudo bem, vocês estão me dizendo que esse é um pacote de gastos. Tudo bem. Mas eu quero saber, então, qual é o ponto que nós temos que estimular? Sério, qual é o ponto de estímulo? E essa é justamente a questão, esse é justamente o ponto. Todas as políticas que são realizadas, que o César, a Yara, o Pedro vão comentar com mais profundidade, elas são feitas para que nós possamos estimular algum ponto, incentivar algum comportamento, ou desestimular outros. Eu não sei se vocês se lembram, talvez seja um pouco cringe lembrar disso, mas alguns anos atrás,
nós tínhamos propagandas de cigarro na TV. Geralmente era uma pessoa pulando paraquedas, fazendo trilhas, escalando montanhas, e no final a pessoa tirava uma carteira de cigarro do bolso e a propaganda finalizava com a marca do cigarro. Ela não existe mais, porque ela incentivava, estimulava a compra do cigarro. Então entendeu-se que o interessante seria retirar a propaganda para desincentivar esse comportamento. Quando a diminuição da taxa de juros tenta se incentivar o consumo, quando nós temos isenção de impostos, diminuição de impostos, a ideia é fomentar, estimular a produção, a renda, o trabalho. Então, aqui, com a Secretaria da Retomada, estão sendo realizadas ações de estímulo para aquecer a economia. Então, estão sendo realizadas ações, como a Yara vai falar daqui a pouco, como mais crédito, para fazer com que as empresas, os pequenos negócios, possam ter mais confiança na economia, manter seus trabalhadores e trabalhadoras. Estão sendo realizadas ações para qualificar os goianos e goianas, concursos gratuitos, com captação de vagas, como é o Mais Empregos, que a Yara também vai mencionar já já. Então, percebam que tudo que é feito pelo Estado é para estimular um comportamento que vai gerar um bem-estar social para todos nós. E nós temos a plena consciência que o bem-estar também não é só emprego e renda. Não adianta gerar um emprego que é precário. Então, todo cuidado é feito para que os empregos consigam fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. Também é renda, também é consumo, mas não só. E aí, para isso, é preciso que todos nós, todas as pessoas, tenham conhecimento das ferramentas que nós estamos utilizando para fazer com que a economia não só retome o seu crescimento, como também se desenvolva. E mais que conhecer as ações, é preciso entender o porquê que essas ferramentas existem, como que nós vamos utilizá-las, para que elas servem, para que a gente consiga, dessa forma, fazer com que cada pessoa consiga, tenha mais oportunidade de se realizar e que a gente consiga ter uma realização conjunta. E nós vamos mensurar esses resultados. É importante que todo mundo entenda que ninguém tem um papel secundário nesse jogo. Todos nós temos papéis muito importantes nesse MOBA da vida real, nessa grande batalha que todos nós estamos jogando. Não adianta a Secretaria da Retomada, o governo de Goiás, a Goinfra, desenvolver ações, dar ferramentas para a economia, para o desenvolvimento do Estado, e as pessoas não confiarem na economia. Se eu não confio na economia do meu Estado ou do meu país, eu não vou comprar alguma coisa, eu não vou comprar nada parcelado. Então, é preciso que todos nós tenhamos consciência e conheçamos todas as ações que estão sendo realizadas pelo governo de Goiás. Afinal, tudo isso afeta a nossa vida. E já quase finalizando aqui para poder passar a bola para vocês, é importante mencionar que esse jogo ele nunca termina. Nós não vamos enfrentar um grande chefão e vamos vencer a batalha. Os obstáculos, eles vão surgindo a cada momento, a cada instante. Por isso nós trabalhamos com equipes, nós trabalhamos com estratégias, nós trabalhamos com dados. Os colegas anteriormente mencionaram nas palestras a respeito da importância da informação. Quando nós analisamos os dados, nós temos informações. E todas as ações feitas pela Secretaria da Retomada são baseadas em dados governamentais, secundários, primários, levantando dados diretamente com a população, como é o caso da Caravana da Retomada. E nós vamos mensurar os resultados dessas ações também com dados. Nós vamos analisar quanto emprego foi gerado, que tipo de emprego, como que está a renda, como que está a produção. E é isso que vai nos informar se nós conseguimos estimular de forma positiva, se deu certo ou não.
Mas nós pensamos positivamente que todas essas ações estão sendo muito precisas, nós já estamos conseguindo impactos muito positivos no estado de Goiás. Aproveito para parabenizar o secretário de forma dupla pelo aniversário e pelo trabalho que está sendo desempenhado, e dizer para você que está nos acompanhando que é muito importante que você participe, que você esteja conosco. A secretaria, as portas do governo estão abertas, e o Estado ele não é parte separada. Assim como todos nós e todas nós, ele é parte que faz parte. E nessa batalha da vida, nessa grande arena que nós estamos sempre jogando, o mais importante de tudo é saber que nós não estamos trabalhando sozinhos, que nós não estamos jogando sozinhos, mas que nós somos uma equipe conjunta trabalhando em diversas áreas para conseguir chegar nos melhores resultados para todos e para todos nós. E aí, antes de passar a bola para o Décio, só quero deixar uma frase do Rubem Alves, que eu gosto muito, que diz assim, que na profissão, mais que amar, é importante saber. E saber leva tempo. Eu estou dizendo isso porque o jogo da vida, cheio dessas nuances econômicas, políticas, sociais, ele está acontecendo o tempo todo. Mas nós nunca estaremos totalmente preparados e preparadas. É preciso que nós estejamos sempre nos capacitando, nos qualificando, estudando e participando. Afinal, esse jogo é de todo mundo. Não é, Décio? Oi, é comigo agora? Isso. Vamos lá, então. Guru. Queria agradecer ao secretário César Moura, parabenizar pelo seu aniversário, querido amigo, muita saúde, paz, felicidade. E agradecer também a Suelen Mara, a Yara Nunes e o Pedro Salles por compartilhar esse painel com a gente aqui. Eu queria começar contando uma história que fala sobre inovação, e a inovação é a pauta desse grande evento mundial que é a Campus Party. Eu estava em Teresina de Goiás, visitando o sítio EMA, para conversar com a falecida matriarca Dona Lió. E eu estava lá com Dona Lió para pedir autorização para poder entrar na comunidade, e chegou um carro, uma caminhonete 4x4, da Universidade de São Paulo. E eu perguntei, Dona Lió, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela falou, não, ele está aqui já tem quase um mês, aprendendo aqui com a nossa comunidade como é que trata o úbere da vaca sem nenhum produto industrial. Só com a terra, com as plantas, com o nosso conhecimento tradicional. Então, a primeira provocação que eu trago é com essa história de Dona Lió, que fala sobre os saberes ancestrais, nossos ofícios, nossas ancestralidades como elemento de inovação. Né? E aí, como eu vou falar de economia criativa, eu não podia também deixar de contar essa história da nossa riquíssima comunidade quilombola, nossa comunidade calunga. Aqui deu uma travada, não sei se vocês estão me ouvindo. Por favor, me deem algum retorno. Estamos ouvindo. Ok, então vou continuar. A segunda história que eu queria contar é desse artesanato aqui. Isso é uma viola de coxo da região do Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E eu fui fazer uma palestra lá e ganhei esse souvenir, ganhei esse objeto, que é uma viola de coxo, um artesanato feito em madeira. E ao chegar no evento, eu fui fazer a palestra e a pessoa me perguntou se eu tinha gostado do pendrive que eu havia recebido. E eu disse, olha, eu não recebi um pendrive, eu recebi uma viola de coxo. E ela disse, não, a viola de coxo é um pendrive. E aí, eu, como um bicho ignorante operando o sistema,
eu fui tentar encaixar no USB e, obviamente, não encaixou. O que acontece é que esse artesanato, ele conecta a tradição dos saberes, dos ofícios do artesão da madeira, a rastreabilidade cultural, toda a dimensão simbólica da economia criativa com as inovações da tecnologia do pendrive, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem quando a gente pensa em retomada, quando a gente pensa nos desafios do futuro, é justamente criar essas conexões entre a tradição e a inovação, entre os saberes e o repertório local. E, em virtude disso, eu queria trazer aqui uns dados que saíram essa semana, do Creative UK, que é a junção do Creative England e o Creative Industries Federation, que acabaram de soltar um relatório essa semana, onde eles estão investindo pesado na economia criativa da Grã-Bretanha, visando criar 300 mil novos empregos, esperam ter até 2025 a recuperação econômica de todo o Reino Unido, de sua economia, baseado também na contribuição da economia criativa. E assim, eles têm um estudo que mostra que a cada 10 empregos das indústrias criativas são apoiados 7 novos empregos nas cadeias de suprimento. E no Brasil, a gente tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta que a cada 1 emprego da economia criativa são gerados 2 na economia tradicional. Então, como eu falo de economia criativa, eu falo de cultura, de tecnologia. Além de gerar uma economia potente, também salva almas, né? A cultura se destaca como um elemento fundamental nesse momento de pandemia. E a gente percebe a reação rápida dos artistas, dos criativos, diante desses momentos extremos de aceleração, intensidade e destilação de valores e referenciais. Basta a gente pensar que está acontecendo agora a Olimpíada de Tóquio de 2020, ou seja, né, uma Olimpíada, um evento mundial, talvez o maior evento mundial do planeta, foi adiado devido a esses tempos extremos. E assim a gente pode pensar também nas nossas cavalhadas de Pirenópolis e as outras, na procissão do Fogaréu e tantas outras mudanças que a gente acabou vivendo nesses últimos tempos. Então é muito importante a gente entender que a cultura ela pode ajudar muito na criação e desenvolvimento de novas tecnologias, de novos modelos de negócio, de novas estratégias, não só de trabalho, de profissão, mas também de vida. E se a gente fala em retomada, se a gente fala em economia, está aí, né, uma grande proposta que é trabalhar justamente a criação artística, a arte, como elemento de conexão de diversos aspectos, de diferentes aspectos da nossa realidade, proporcionando assim uma percepção mais apurada da nossa existência, né? E isso é muito importante, porque a gente acaba criando novas relações, novas possibilidades, novas ferramentas e novos modelos de negócio que geram mais esperança, solidariedade e, como a Suelen falou aí, bem-estar, né? A cultura embala, ela preenche, ela conforta, ela provoca, questiona, inquieta, ela projeta visões cheias de significados. E a cultura faz parte do nosso cotidiano. Então, imaginem a gente passar esse período de pandemia sem poder assistir um filme, ouvir uma música, ler um livro, né, e tantas coisas importantes. Então, a economia criativa, ela é uma economia que ela ameniza o isolamento, ela ameniza a distância, ela ameniza, né, os problemas que a gente está vivendo. E mais do que isso, ela é uma solução para o futuro, porque ela reforça a nossa memória, interpreta a nossa realidade, criando novos futuros, constrói pontes para a nossa identidade e aí, com certeza, novas realidades. Assim, a gente pode reconstruir não só a nossa economia, mas também o tecido social, nutrindo essa retomada pelo desenvolvimento através da criatividade e da imaginação. A Campus Party é um elemento fundamental, é uma plataforma de economia criativa que desafia essa realidade. E esse é o nosso papel mesmo, é a gente desafiar essa realidade, mostrando, né, que a gente pode quebrar essa lei da gravidade e pode pensar em novas soluções, novos canais e criação também de novos públicos e novos negócios. Assim a gente vai poder não só sustentar a nossa economia, mas diversificar essa economia, criando um novo portfólio, novas soluções, fortalecendo as culturas locais,
ocupando, né, áreas degradadas de cidades. Pensem, por exemplo, no centro de Goiânia, belíssimo centro, Art Deco, se a gente consegue ocupar, né, esse centro com atividades de economia criativa dia e noite, né, como várias áreas do planeta já foram ocupadas, que estavam completamente ociosas. Então, é muito importante a gente entender que o setor cultural movimenta mais de 7 milhões de pessoas, segundo o painel de dados do Itaú Cultural. É um PIB de 2,6% antes da pandemia. A gente tem, né, uma relação de emprego muito forte com os jovens de 15 a 29 anos. Então, é uma economia que emprega muitos jovens, que distribui renda, né, e que pode também facilitar muito a questão das mulheres, porque é um dos setores que mais também envolve as mulheres. Basta a gente pensar, por exemplo, no artesanato, onde 80% dos artesãos são mulheres. Então, o potencial de criação de emprego, de criação de novas indústrias, ela muda a realidade, ela muda não só a questão da economia, mas também dos espaços físicos, das cidades criativas e desse papel a nível nacional e internacional. Cria novos modelos de desenvolvimento carregados de inovação, regenera cidades e territórios, desenvolve comunidades locais, fortalece a educação, a cultura, a criatividade, bem-estar, melhora a saúde da população, melhora o relacionamento entre governos locais e população, maximizando os impactos no desenvolvimento local. Assim, a gente tem uma pesquisa do LinkedIn que aponta, né, respondida por vários empresários, que aponta a criatividade como a principal competência do século XXI. A criatividade é o grande petróleo, é o grande recurso, e o nosso desafio é justamente fazer jorrar esse pré-sal criativo baseado na diversidade cultural de Goiás, na biodiversidade e numa série de outros elementos importantes de cultura e de tecnologia. Davos já aponta, né, as habilidades mais demandadas no Fórum Econômico de Davos. Em primeiro lugar, a inovação, em terceiro lugar, a criatividade. Ela gera muito emprego, reúne comunidades, reaviva territórios e áreas urbanas decadentes, desenvolve áreas remotas, preserva o patrimônio cultural, facilita a construção de redes, estimula o voluntariado e a colaboração e é vetor de novas ideias e de novos modelos de negócio. Assim, a economia criativa também facilita a conexão de diferentes segmentos, setores, profissionais, negócios e projetos, gerando muitas externalidades positivas. Mais do que economia, são as externalidades de bem-estar social e de reconstrução e revalorização de populações vulneráveis. É muito importante entender que as atividades da economia criativa têm uma imensa capacidade de pensar no outro, de se dedicar à sociedade e ao bem-estar desta. E a Secretaria de Estado da Retomada, o governo do Estado de Goiás está de parabéns por entender, por ser sensível à economia criativa e estar investindo pesado aí com o secretário César Moura, com a Secretaria da Retomada, nessas áreas aí. Só para dar um exemplo, por exemplo, a indústria de videojogos, de games, é uma indústria que cresce 10% ao ano e mesmo na pandemia foi uma das indústrias que mais cresceu. E o Brasil hoje é o segundo mercado produtor mais importante da América do Sul, com 1,5 bilhões de dólares, comparado à produção da Índia e da Austrália. E o Brasil também é o segundo maior consumidor do mundo de games. Então, só esse setor da economia criativa, dos games, dos jogos digitais, dos videojogos, o potencial é tremendo de desenvolvimento, de geração de renda, principalmente, né, em regiões de periferia, em regiões vulneráveis. Então, encerro por aqui a minha contribuição, agradeço muito esse espaço, essa oportunidade, e deixo aí mais uma vez o meu grande abraço ao amigo César Moura, que Deus te abençoe ricamente, parabéns, feliz aniversário. E até mais, gente. Obrigado, Décio, pelas palavras. Queria trazer um pouco para exemplificar para vocês o que nós estamos fazendo. Temos um amigo Pedro aqui, que é um ídolo nosso da gestão aqui. O trabalho que ele faz frente à Goinfra é uma coisa ímpar, de tudo que a gente viu que foi feito com essa empresa no passado. Mas eu queria, Pedro, te mostrar como você está nos ajudando nesse MOBA da vida real. Nós conseguimos fazer um trabalho de levar renda para a agricultura familiar, para pequenos povoados. Nós pegamos famílias em Cavalcante, que a renda per capita dela era R$ 103 mês. Nós conseguimos com uma multinacional, viu o nosso governador Ronaldo Caiado, a levar lá uma renda de R$ 2 a 3 mil mês. E essas pessoas têm dificuldade até de entregar a produção. A gente tem imagens que vocês assustam como a gente foi comprar.
Então eu queria que você passasse a batalha que você está tendo para melhorar a infraestrutura do nosso estado, porque, como o Décio colocou, eu não consigo fomentar um artesanato se eu não tiver como escoar. Aí eu queria que você pudesse passar essa contribuição, como você está nos ajudando nessa retomada. César, primeiramente, parabéns pelo seu aniversário, você que é nosso caçula do governo, tá certo? Jovem, talentoso, brilhante, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, passar o dia do seu aniversário aqui num evento tão proveitoso quanto a Campus Party. E cumprimento igualmente a Yara, a Suelen e o Décio, já parabenizando os dois pela fala introdutória. Bom, tudo que você conceber como uma proposta de solução de uma retomada econômica, absolutamente qualquer segmento, economia criativa, artesanato, commodities primárias, né, como o nosso estado é tão forte, o vértice central vai ser a mobilidade, né? Como que o produto final daquela atividade econômica ela tem a sua destinação e como que a trafegabilidade, a circulação de pessoas influencia naquilo. Então a Goinfra ela tem um papel central no turismo. Hoje mesmo nós estávamos recuperando a rodovia que vai de Cavalcante a Teresina. É a única via pavimentada para você chegar em Cavalcante, é por Teresina. Você vem ali pela 118, sobe até Teresina e corta para Cavalcante pela 241. Quer dizer, turismo, né, facilitação da circulação dos povos quilombolas, porque quando eles precisam se deslocar, eles vão para 241. Então, além do turismo, tem toda a atividade econômica que a gente precisa estabelecer as rotas. O estado de Goiás, além das rodovias pavimentadas, ele é um estado rico em rodovias não pavimentadas, estradas rurais, que são absolutamente imprescindíveis para escoamento de soja, grãos. Temos usinas no estado, então cana. Então, de certa forma, eu fico feliz de estar envolvido em uma atividade onde nós estamos embrincados e relacionados com praticamente todas as pastas do estado. Eu vejo a Goinfra ajudar o turismo, eu vejo a Goinfra te ajudar, eu vejo a Goinfra ajudar a educação. Esses dias eu estava com o governador inaugurando uma ponte de 10 metros em Caçu, onde era uma rota de um povoado e de distrito que as crianças usavam para poder chegar à escola. Então, assim, nós recuperamos aeródromos, os aeródromos têm sido usados em transporte de pacientes, transporte de órgãos. Então, quer dizer, nossa atividade ela se entrelaça com praticamente todas as políticas públicas do Estado. E o nosso trabalho lá tem sido um trabalho de recuperação, né? O que se via no passado é uma expansão, investimentos desordenados, com o intuito preordenadamente político. E o que a gente tem hoje, na verdade, é um trabalho para recuperar este que é o maior patrimônio do Estado, financeiramente falando, ao menos sob essa perspectiva, que é a malha rodoviária do Estado. A gente tem uma política mais contida na expansão, porque antes de expandir, é preciso recuperar o controle da malha, ou seja, eliminar os pontos críticos, eliminar os gargalos produtivos, eliminar os pontos de exclusão. Eu falo aqui dos pontos de exclusão, assim, muito feliz, porque de forma inédita, nós estamos gastando 5, 6, 7, 8 milhões de reais em obras, em locais onde as pessoas estavam absolutamente esquecidas. Eu estava lá em Mara Rosa, Maralina, Mutunópolis, Bonópolis, regiões que nunca tinham visto uma máquina do Estado, entendeu? E que agora estão vendo obras relevantes, retirando elas desse processo de exclusão e devolvendo a elas um direito constitucional de ir e vir, né? Pessoas que, contingentes territoriais grandes, que contêm pouca densidade demográfica e, portanto, são pequenos colégios eleitorais, que por conta de serem pequenos colégios eleitorais, amargaram um esquecimento, foram alijados desse processo de integração do Estado.
e que por lá se mantiveram atrasados por conta desse abandono. E é muito bonito ver a gente chegar nesses lugares e conversar com as pessoas e ver o entusiasmo das pessoas, gente que estava desesperançosa com a atuação do Estado, começar a retomar a sua crença, a sua fé nas políticas públicas, no Estado, e que ela pode agora, no seu veículo doméstico, se deslocar para as cidades que ela queria, porque tem alguns pontos que realmente, se o sujeito não tivesse uma caminhonete, ele não se deslocaria. Então, assim, hoje a gente tem, assim, o pessoal está brincando comigo, que tem rodovias não pavimentadas que estão pedindo até radares, porque a gente está conseguindo um resultado positivo e as pessoas voltam a poder se deslocar com qualidade. Então, assim, para mim é motivo de profunda alegria ver que no governo do governador Ronaldo Caiado, e eu não imaginava outra coisa dele, sabendo do seu perfil municipalista, a infraestrutura tem sido um instrumento de mitigação de desigualdades regionais e que a gente tem feito investimentos e gastos expressivos onde antes havia esquecimento e abandono. Pedro, de passar um importante ponto do seu trabalho, que quando a gente assume de uma empresa para fazer uma gestão, e como a gente encontrou o Estado na maneira que estava, a gente faz uma gestão na empresa tampando os ralos, né? E você tampou um ralo gigante de corrupção que tinha no nosso Estado. E eu quero te mostrar o que a gente está podendo fazer com esse recurso que você está propiciando. A Yara está aqui conosco agora, aqui. Décio saiu, ele estava na retomada conosco, depois ele abandonou a gente, né, Décio? Largou a gente lá, viu que a gente é ofendido ainda, não passamos. Mas a gente faz um trabalho agora, Pedro, com esse recurso que você conseguiu economizar e deixar para dentro do Estado. A gente pega uma população de extrema vulnerabilidade, que ela não consegue nem manter a casa dela. Nossa primeira-dama está fazendo um trabalho de reforma dessas casas, e a gente vai tentar fazer se ela movimentar, tirar ela da inércia e fazer ela empreender. E com esse recurso, a gente está conseguindo pegar uma pessoa, dar um curso de designer de moda, de corte e costura, de bolos, de beleza, né, Yara? E a gente dá um cartão social agora para eles, Pedro, para ele poder comprar e montar o salãozinho dela em casa, montar a indústria de bolo dela, montar a máquina de costura. Então, daí que vem, que as pessoas têm que entender que tudo se interrelaciona, porque o que o Pedro conseguiu lá propiciou para nós fazermos esse trabalho. Para a gente chegar agora dessa, a gente foi lá na Voneusa, em Chapadão do Céu, essa semana a primeira-dama autorizou. Nós vamos contratar a Voneusa para ela poder dar curso para as pessoas. Pedro, é uma senhora de 82 anos, ela planta o algodão no quintal da casa dela, de chava, faz a linha dela e faz todo o tricô dela num tiar que ela faz. Peça sai R$100 de lá da casa dela, né, dessa, onde ela passa necessidade, é vendido por 3, 5 mil reais em São Paulo. E a família dela, ninguém quer seguir a arte dela. E a gente vai possibilitar agora, ajudar as pessoas a poder fazer o curso dela e enxergar também, com a nova ação do governador essa semana, dar um vale-refeição para essas pessoas, porque entender que a pessoa ela não está sem qualificação porque ela quer, que ela tem que fazer um bico, ela tem que largar o curso para poder alimentar a casa dela. E a gente consegue. E são sementes plantadas quando o DEF passou para lá. E eu queria, Yara, que você contasse para nós esse trabalho do Mais Emprego, o trabalho que a Yara tem um número muito importante, Pedro, que nos assustam. A gente pegou a Secretaria da Retomada em agosto do ano passado, com 330 vagas no antigo Cine. Nós montamos o Mais Emprego e passam-se de 5 mil vagas todo mês lá. E a gente tem um problema de qualificação, a gente não consegue ocupar as vagas, nem 1.000, né, Yara, por falta de qualificação. Aí eu queria que você passasse para nós, Yara, esse trabalho que você está. Sei que não é o governador que está aqui, Pedro, ela gosta de dar atenção ao governador, ela dá muita moral para a gente, talvez ela explique um pouco para nós aqui. Olha, secretário, olha, chefe, eu acho muito injusto da sua parte, viu? Injusto também o Décio ter nos abandonado, como você disse, que é uma peça fundamental que nós tínhamos ali, que com o Décio eu só aprendi. E antes de começar, também te parabenizar pelo seu aniversário, pelo trabalho na Secretaria da Retomada, e adentrando tanto no Mais Crédito quanto no Mais Emprego, tão importante quanto a pessoa empreender, ela se preparar para esse empreendimento, porque não adianta nós disponibilizarmos crédito, nós disponibilizarmos formas e valores para que ela empreenda, se ela não tem uma educação para aquilo.
Então, dentro do programa Mais Crédito, que foi o primeiro que nós criamos, acredito que já na primeira semana da Secretaria da Retomada, nós vimos a dificuldade que as empresas tinham, Pedro, especialmente pequenas e médias empresas, que eles não conseguiam sequer chegar num crédito porque eles estavam negativados ou não tinham planejamento financeiro para retomar sua atividade econômica. Então, dentro do Mais Crédito hoje, nós disponibilizamos, através de conexão que nós fizemos com o Sebrae, cursos de empreendedor, curso para que a pessoa consiga tocar o seu negócio e consiga retomar sua atividade econômica. E dentro desse mesmo programa, nós disponibilizamos ferramentas para que essa pessoa negocie e organize suas dívidas. Então, nós temos banca de conciliação ali, nós temos o Sebrae com essas consultorias financeiras, temos diversas outras entidades bancárias, além da nossa Goiás Fomento ali, para poder dar mesmo suporte para esse empreendedor. E hoje o Mais Crédito, ele faz parte também, ele é um dos braços do Mais Empregos, que nós já estamos em 64 municípios. Então, a pessoa que procura um dos nossos postos Mais Empregos, que também o Cine faz parte desse programa, desse projeto, ela entra ali, ou ela encontra uma vaga de emprego, ou ela sai empreendendo. E mais importante que isso, ela consegue encontrar um curso de capacitação e qualificação profissional, seja para empreender, seja para poder adentrar no mercado de trabalho. Sobre as vagas que o César falou, quando nós pegamos o Cine, tinham 300, 500 vagas mês. Só nessa semana nós temos 3.600 vagas em todos os postos espalhados por todo o estado de Goiás. Só em Goiânia nós temos 1.600 vagas de emprego. Todas essas vagas são diariamente atualizadas e informadas dentro do site da Secretaria da Retomada. Então a pessoa não tem necessidade de se deslocar para algum posto para poder saber que vaga de emprego ela pode ocupar. E mais importante, que é o que eu sempre digo, a pessoa não precisa imprimir diversos currículos, colocar numa pastinha embaixo do braço, às vezes não tem condições de pagar um Uber, pagar um ônibus, não tem carro, então sai no sol, embaixo de sol, com centenas de currículos ali, sai distribuindo em empresas e muitas vezes ela não vai ser contratada. Então ela procura no nosso site, visualiza ali todos os dias, tendo a vaga do interesse dela, pode fazer agendamento nos nossos postos, ele vai ser atendido. E a pessoa também consegue ter acesso a esses mesmos serviços no aplicativo do Cine Fácil. Então, aqueles que têm acesso à internet, que têm acesso ao aplicativo, não precisa nem sair de casa para ter acesso a essas vagas. E eu estou com os números atualizados aqui, César, só desse ano, da nossa colocação no mercado de trabalho. Então, nós oferecemos só esse ano mais de 20 mil vagas de emprego, foram 20.503 vagas de emprego. E dentro dessas vagas, lembrando que para cada uma delas, até 5 pessoas podem ser encaminhadas para a entrevista, nós encaminhamos 43.739 pessoas para vagas de trabalho. E dessas, 5.413 pessoas já estão empregadas só através do Mais Empregos. Mas lembrando que o estado de Goiás é destaque positivo no CAGED, já pelo 4º mês consecutivo. Então, só no mês de maio, no estado de Goiás, houveram 62.783 novas contratações. E lembrando que também é importante ressaltar que a maioria dessas contratações foram por micro e pequenos empreendedores. Então, nosso trabalho ali de ajudar a levantar aquele micro e pequeno empresário, o que o governador sempre fala, o que você sempre fala, de não tratar somente aquela unha encravada, mas tratar também a fratura exposta, tem dado certo, porque essas empresas elas estão fazendo contratação. E se elas estão fazendo contratação, é sinal de que elas estão abertas e estão em perfeito funcionamento. Então, são 2 trabalhos, são 2 programas que caminham juntos e que os números nos mostram aí que o nosso trabalho realmente está bem. Nós estamos acima da média nacional e o estado de Goiás, através da Secretaria da Retomada, está caminhando e está indo para uma boa retomada econômica e social. Isso. Não, e que para a gente poder ver nesse MOBA, como a Suelen disse, nossos skills estão todos aqui, né? Estou aprendendo, viu, Suelen, as palavras que você colocou no meu roteiro aqui. O tudo como é uma engrenagem, né, Décio? Conversamos muito sobre isso, né? Então, quando o Pedro abre coloca uma ponte que eu possa trabalhar uma agricultura familiar, posso trabalhar uma economia criativa, eu gero emprego. Micro e pequena empresa, Pedro, é assustador. 95% dos empregos de Goiás são de micro e pequenas empresas. Então, a gente tem aquela velha fala até do Derli, né? Que os grandes negócios movimentam o PIB e os pequenos movimentam o emprego. Por isso que é importante. É importante o Pedro dar, cada estrada que ele abrir, a gente vai ter um aumento de emprego. A Yara, cada empresa que ela salvar, ela fala do mais crédito, Pedro.
mas assim, a gente conseguiu levar para uma micro e pequena empresa uma possibilidade que só os grandes tinham de recuperação judicial. A gente escutava, o grande não quebra, ele faz a recuperação judicial, empurra com a barriga e vai levando. Hoje o Estado de Goiás consegue ajudar um micro e pequeno empresário. E assim, a gente já tem 3.200 empresas atendidas, né, Yara, desde o ano passado. E São Paulo, Pedro, tem 4 anos no judiciário fazendo isso e não conseguiu rodar. A gente conseguiu, que é uma coisa que o nosso governador nos cobra, né, Pedro? Não tampar o sol com a peneira, é ir atrás dos trabalhos, né? E aí eu queria pedir para você, Pedro, uma porta. Cada ponte que você fizer, traga, passa para dentro da Secretaria da Retomada. Nós vamos atravessar essa ponte e vamos gerar um emprego lá. Vamos ajudar essas pessoas. Queria que você contasse com a Secretaria da Retomada no que for preciso. E se você tem a noção do tanto de empregos que você está salvando nesse trabalho. E quantas pessoas estão sendo vulneráveis nesses ralos que você está tampando, que só você sabe a dificuldade que é. Obrigado por tudo aí, Pedro. Valeu, César. A Goinfra, como eu disse, ela está aí diretamente relacionado com vocês. E, ao fim e ao cabo, nós somos, né, a infraestrutura, de uma forma geral, sempre o primeiro lugar no CAGED, pela sua característica, né, de demandar extensa mão de obra. Então, a Goinfra, se a Goinfra vai bem, o Estado vai bem, porque ela puxa a empregabilidade, ela puxa desenvolvimento, e de uma forma inédita, César, como dito, nunca antes aconteceu, nós vamos chegar praticamente no período de um semestre em 1.000 quilômetros recuperados no estado de Goiás, uma marca emblemática, né? Eu costumo dizer que 1.000, só o Pelé e o Romário, mas agora o Ronaldo Caiado também com 1.000 aí, ó, 1.000 quilômetros recuperados aí, não gols, né, mas 1.000 quilômetros recuperados aí, de uma forma inédita. E isso significa isso tudo que você está falando. Eu sou um cara, César, que eu acredito que a gente está numa caminhada civilizatória, acho que na história da humanidade, certo? Na história da humanidade, nós estamos sempre enfrentando a dificuldade que é própria do seu tempo e, através da dificuldade que é própria do seu tempo, desenvolvendo a inteligência, as aptidões e as características que são necessárias para que a gente supere e cresça enquanto ser humano individualmente e enquanto sociedade no conjunto dessa obra. Então, à margem das perdas de vidas, que são sempre lamentáveis e dolorosas, eu prefiro ver a pandemia com algum entusiasmo no sentido de ver que fomos colocados à prova, a uma dificuldade extrema, a dores profundas de perdas inestimáveis, e que diante disso tudo nos é dado o desafio de desenvolver características, novas formas de relação, novas tecnologias, novas formas de trocas de informação, para que a gente junto supere esse momento e saia dele mais integrado, mais forte, mais apto para viver o futuro e deixar de legado a superação desse momento para as próximas gerações que vão no futuro estudá-lo, né? E vão, ao seu tempo, enfrentar as suas dificuldades que serão próprias da sua geração. Então, integremos então o exército de pessoas do bem, né, que buscou as políticas públicas, os desafios, e deu assim do seu esforço, do seu tempo de vida, da sua inteligência, para a busca de soluções desse momento. E nesse papel ocupa posição nobre a Secretaria da Retomada, que busca convergir em si toda uma estrutura de governo, especialmente habilitada, credenciada e estabelecida para pensar a vitória, a conquista sobre esse momento de dificuldade. Então, tenho acompanhado, infelizmente não tanto quanto gostaria. Se você ver minha rede social, num dia eu estou no norte, no outro eu estou no sul, no outro no oeste, estamos no meio da rodovia, estamos debaixo de uma ponte, estamos num bueiro,
mas acompanho na mídia de forma entusiasta a atuação de vocês e que já tem, como a Yara colocou na fala dela, uma série de dados positivos, que nada na vida é por acaso, César. Se isso está acontecendo, é porque há uma condução previdente, uma condução responsável, e que vocês estão à frente disso, para o nosso orgulho, enquanto governo do Estado de Goiás. Deixa eu só passar. Pedro, tem duas situações que você colocou, de olhar o que a gente está fazendo, contar uma história rapidinho da Suelen. A Suelen foi nos visitar na secretaria, Pedro, junto com o Murilo, o maridão, né, que ele disse que ele perdeu a identidade, que agora ele é marido da Suelen, mais que a Suelen ficou famosa, né, então, mas assim, ela foi lá com ele, que ele ia trabalhar na SEMAD, com a doutora Andréia, né, e ela, professora da UFG, ela viu que o que nós estávamos fazendo, os outros estados, outros mundos, né, Suelen, estavam só escrevendo, estava todo mundo falando e ninguém estava colocando em prática o que a gente estava fazendo. E ela se encantou, convidei, ela saiu da UFG, veio trabalhar conosco aqui. Então, para encantar com o que a gente está fazendo. E eu falo uma coisa, Pedro, na secretaria, até o nosso amigo Rivael acha um pouco bagunçado, eu falo que se você vai bagunçado, eu vejo o cooperativismo de todos lá. Porque não tem minha gerência, não tem minha superintendência, nem minha secretaria. Somos todos governo do Estado de Goiás. E uma cumplicidade que tem na Secretaria da Retomada, o projeto pode ser da gerência da Suelen, a Yara pega a bola, corre e não deixa parar. Todo mundo sentiu que é governo do Estado e vai embora. Então isso é fruto de uma secretaria nova, que a gente já pegou, né? Então é mais fácil da gente colocar as peças que encantam, e isso vai dando esses resultados que você passou para a gente aqui. E Décio, quero dizer para você aí que você nos abandonou, viu, Pedro? Ele é nosso superintendente, viu? Aí ele nos abandonou, mas você ficou naquele melhor cargo. Você é o componente da secretaria sem cargo, só pode vir de vez em quando, dar uma luz para a gente, para abençoar a gente lá, ver se a gente está fazendo certinho. E assim, eu quero te agradecer todo o trabalho que você fez quando você esteve lá conosco. Não é fácil, você acompanhou lá o dia a dia. Agora, você tinha que estar lá me ajudando, que eu estou na retomada e na cultura, né? Então é mais difícil ainda. E é para as pessoas, você hoje, já vi que você conversou com outras pessoas, a dificuldade que é estar lá dentro. Pedro, você tem noção do que você abriu mão para estar aqui, enfrentando o que você está enfrentando. Não é fácil estar nessa situação. Eu falo que algumas coisas, quando a gente estivesse de fora do governo, a gente teria outra visão. Muitas pessoas perguntam para nós por que foi criada a Secretaria da Retomada, para que uma secretaria. E eu falo, se eu estivesse de fora do governo, eu ia fazer a mesma crítica. Mas entendendo o dia a dia, o tanto de problema, por exemplo, que tem na Goinfra, que tem nas sedes, CEDI, que está o Márcio aqui nos acompanhando também, o secretário. Se nós fizéssemos como os outros governos, criar grupo de trabalho, você viria para uma reunião, Pedro, voltaria, teria um monte de problema da Goinfra do dia a dia para correr. O nosso problema da Secretaria da Retomada é o problema da pandemia. Por isso que a gente olha de frente para o problema, a gente vai. E o Décio, antes dele sair, ele escreveu a história do artesanato. E eu quero dizer, Décio, que é a primeira vez agora do edital de cultura que vai sair semana que vem. O nosso governador mandou uma lei para a Assembleia, porque como não saiu a determinação federal, para a gente não perder o recurso, Pedro, são 50 milhões para a cultura. O artesanato está contemplado lá dentro. Nós vamos contemplar 5 mil reais por artesão, 1.000 artesãos. Então, assim, é uma plantinha que foi feita por uma lei, por uma coragem da primeira-dama de enfrentar e visitar todo mundo. E eu queria falar para todos os campuseiros, como a Suelen citou aí, que nós temos um projeto aqui, Suelen, só para antes de terminar, que é o Incuba Coop. Se vocês montarem uma cooperativa agora, ou daqui uns dias, o governo do Estado de Goiás vai arcar com os custos administrativos, contábil, jurídico e administrativo dessa cooperativa. Vamos incubar a sua cooperativa por 2 anos. Então já é uma dificuldade para as pessoas terem um perfil de trabalhar em cooperado. E a cooperativa tem uma parte burocrática pesada. Então, passo para vocês, os contatos da Retomada estão abertos. Quem quiser montar uma cooperativa, é mais um ganho que o governador conseguiu para nós. E a gente fazer conta, Pedro, isso é mais ou menos 50 mil reais que o governador está colocando em cada cooperativa. Porque você não paga um contador, um advogado, um administrador por menos de 2 mil reais. Então, em 2 anos, isso vai ser possível. A gente tem apenas 500, né, Suelen? Então, a gente tem que correr para a gente trabalhar. E é na parte de games, é na parte de programação, é no pessoal do queijo artesanal, é nas cooperativas de artesanato, que o Décio abriu umas 3 quando esteve aqui conosco, nas que nós vamos abrir junto com o Pedro, nas pontes que ele fazer a ligação.
Então, assim, conta com a gente aqui na Secretaria da Retomada. Deixa eu passar para a Yara falar, senão o governador briga comigo, né? E é dele mesmo que vou falar. O governador, ele sempre fala para todos que fazem parte do time dele que ele não inaugura nada se não estiver pronto. Então, assim, um exemplo que eu trago, a Retomada e as demais secretarias, nós não primeiro escrevemos e esperamos vir uma luz divina para começar a execução. A gente faz o caminho invertido. A gente primeiro executa, corrige o que não deu certo, depois nós escrevemos e aí sim nós vamos tirar a foto e mostrar o que já está em execução. Então, nós não esperamos para executar. Tudo já é executado. E só completando também o que o Pedro tanto falou, a pandemia, não olhando ela com bons olhos, porque eu acredito que perante tantos números de morte, a gente não pode falar que foi algo bom. Mas algo que a pandemia nos trouxe foi que muitas profissões, muitos trabalhos, muito que vinha a curtos passos, acabou sendo acelerado. Então, muitas novas profissões foram desenvolvidas, muitas profissões antigas acabaram caindo por terra e dentro da nossa qualificação profissional, nosso foco aqui é preparar as pessoas para o mercado de trabalho contemporâneo. Não dar cursos que a pessoa vai ficar com um certificado pregado na parede, mas disponibilizar cursos, oferecer cursos que elas vão conseguir ser colocadas no mercado de trabalho. E como nosso secretário falou, contem com a Secretaria da Retomada. Pedro, obrigado por esse espaço aqui. Conta conosco, está acabando nosso tempo aqui, já estão dando tchauzinho para a gente aqui. Obrigado. Conta com a gente aí sempre, Pedro. César, eu que agradeço, é um evento consagrado, né? Uma coisa já consolidada e ter a participação num evento desse porte com os colegas que se somaram comigo aqui nessas falas e com você no dia do seu aniversário, sem dúvida nenhuma, fez o meu dia muito mais especial. Obrigado, Pedro. Obrigado, Suelen. Obrigado, Décio. Décio, volta lá que sua cadeirinha está te esperando. Estamos te esperando lá. Tchau, Suelen. Tchau, pessoal. Obrigado a todos aí.